Você se permite criar sem julgamento, sem meta, sem perfeição? Eu não me permitia. Mas não foi sempre assim. Eu gostava muito de desenhar quando eu era criança. Eu amava, na verdade. Eu estava sempre desenhando em casa, na escola. Já perdi as contas de quantas vezes eu fui levada para a coordenadoria porque eu ficava desenhando durante as aulas, desenhando nas mesas. Eu ia nas bibliotecas e pegava livros de ilustração, revista em quadrinhos, para levar para casa e ficar copiando os desenhos para aprender a desenhar igual. E foi nessa época que eu aprendi a desenhar basicamente tudo o que eu sei. Todas as minhas habilidades e técnicas vieram dessa época da minha infância. E eu continuei desenhando até ali o primeiro ano do ensino médio, um pouco menos, mas fazia desenhos e eu gostava de fazer desenhos, dar para amigos e era muito boa a sensação. Só que aí, mais ou menos no fim do ensino médio, eu parei de desenhar. Eu simplesmente não conseguia ter mais motivação, eu não sei o que aconteceu exatamente, mas eu senti como se eu estivesse bloqueada. Quando eu pensava em desenhar, imediatamente a minha cabeça já pensava que os meus desenhos não eram bons o suficientes e que não valia a pena tentar, e eu ficava paralisada e não colocava nada pra fora mais. É como se eu tivesse parado de confiar em mim mesma. Nos próximos anos, depois disso, eu vivia alimentando ideias de desenhar, de criar tirinhas, de ilustrar, só que eu nunca nem olhava pro lápis. Sempre tinha uma pasta com desenhos físicos, uma pasta no computador com referências pro dia que eu fosse desenhar, mas o dia de pôr em prática nunca chegava. Esse bloqueio com desenho durou anos, na verdade, dura até hoje. Mas a vontade de criar algo lá no fundo nunca desapareceu. Durante esse tempo até aqui eu fiz algumas tentativas, tentava fazer, desenhar, continuar, mas nunca conseguia deixar fluir, experimentar e criar alguma coisa de verdade. Sempre abandonava. Eu sentia um medo paralisante de tirar as ideias da minha cabeça e elas nem chegavam no papel. E as poucas que eu conseguia colocar no papel, eu já criticava, só via os pontos negativos, achava que não era bom o suficiente e ficava comparando com as outras artes e desenhos de outras pessoas que eram muito melhores do que as minhas. E é claro que essas poucas tentativas que eu fazia não eram muito boas, porque eu já desenhava com insegurança, com medo, e além disso eu nunca praticava, não tinha constância para melhorar elas. Eu sei que parece óbvio esse raciocínio falando assim, mas quando a gente está dentro da nossa cabeça, num misto de emoções inflamadas, as coisas ficam sem clareza, sem sentido. Eu tinha medo até de começar esse processo de fazer, de tentativa e erro. E eu percebi que é porque na minha cabeça eu queria que já saísse perfeito por causa do medo emocional de lidar com uma possível crítica ou rejeição daquilo que eu estava fazendo. E essa paralisia e repressão de mim mesma comigo mesma me deixava completamente frustrada. Porque algo dentro de mim ainda gritava que eu devia insistir de alguma forma, apesar das dificuldades. Até que agora, começando por hoje, depois de muitas frustrações e processos de amadurecimento, eu resolvi começar a mudar esse padrão. Então, eu decidi recomeçar. Mas como? Fazendo esse vídeo. E o que nós vamos fazer aqui então? Bom, eu fiquei pensando em como fazer esse vídeo, como fazer esse desafio, e isso se tornou um outro desafio, porque eu fiquei, eu vou pegar um desenho e copiar, ou então eu vou fazer um desenho de observação, ou então eu vou pegar uma aquarela e pintar, que eu nunca pintei com isso, enfim, muitas possibilidades. Até que depois de pensar muito no banho, eu tive uma ideia. Eu resolvi fazer tipo um jogo de improviso, um sorteio, para começar a fazer essa arte que a gente vai fazer. E como vai funcionar? Bom, eu escrevi em papeizinhos algumas frases que eu tinha salvo no meu celular, frases inspiradoras ou que eu achava interessante, e coloquei elas em papeizinhos recortados. E também, em outros papeizinhos, eu escrevi substantivos, nome de coisas, nome de, enfim, palavras soltas em outros papeizinhos. E como que vai funcionar esse sorteio? Bom, eu vou dobrar todos os papeizinhos e em um copo eu vou colocar os papeizinhos das frases dobrados, em outro copo eu vou colocar os papeizinhos das palavras soltas dobradas. E aí eu vou chacoalhar, não os dois com a mesma mão, porque senão não vou ter como pegar, mas eu vou chacoalhar eles e vou tirar uma frase aleatória sorteada e uma palavra aleatória sorteada, ao vivo. Não vai ser ao vivo, quer dizer, não vai ser ao vivo, né? Mas vai ser aqui na gravação, então eu não sei o que eu vou tirar. Com a combinação dessa frase aleatória com essa palavra substantivo aleatório, eu tenho que criar alguma coisa. Vai dar certo?
Vamos descobrir. Além disso, eu resolvi estabelecer alguns critérios para deixar mais fácil e desenrolado. Critério 1, materiais. Eu vou usar só os materiais que tiver em casa, não pensei em comprar nada especial, uma caneta, um caderno melhor, enfim. Eu tenho um sketchbook antigo que tá empoeirando em casa, que eu nunca uso, nunca usei direito. Lápis de cor também, e caneta normal, e lápis e borracha, então é isso que eu vou usar. Segundo critério, eu tenho que fazer tudo em meia hora. Então eu não posso ficar enrolando, já tô bloqueada, e aí se eu der mais tempo eu não vou sair do lugar. Então é um desafio também que eu vou ter meia hora pra finalizar e vai sair o que sair. Terceiro critério, eu tenho que me divertir. Parece muito simples, parece fácil, mas quando você tá bloqueado, paralisado, e se cobrando e se julgando, essa parece a coisa mais difícil que vai acontecer. Mas eu tenho que me divertir e deixar uma coisa leve e que seja legal fazer. E 4, que não é um critério, mas é o que vai acontecer depois, eu vou postar, né, vou criar uma rede social para postar os meus desenhos a partir de hoje, o que eu fizer, e esse vai ser o primeiro, para ir me desensibilizando da vergonha e medo de julgamento e críticas e me ficar vulnerável à exposição do que eu vou criar. Ok, temos os copos. Agora eu vou dobrar todos os papeizinhos. Posso confundir onde é que eu vou botar cada um, peraí. Aqui vai ser as frases. Tcharam! Meu Deus, eu peguei 2 xícaras iguais, agora não posso confundir qual é a mão. Tá, aqui estão as frases e aqui estão as palavras e eu vou misturar, peraí. Primeiro, frase. Vamos ver, peguei a frase. Vamos ver qual que é a frase. Meu Deus, uma frase gigante. Sim, você ainda tem uma longa estrada pela frente, mas já viu quão longe você já foi até aqui? Palavra. Tigre. Gostei. Então, nós já temos a frase e a palavra. Agora, eu tenho que criar um desenho, posso escrever a frase, posso usar a imagem do tigre, tem que ser algum desenho, que pode ter palavra, frase, enfim, mas que tenha a ver com isso. Bom, eu decidi, como eu tenho pouco tempo, que eu vou usar aquela imagem ali do meu computador, do tigre que fica na área de trabalho, e vou inventar alguma coisa que tenha a ver em volta com as palavras, enfim. Mas eu vou usar aquela inspiração daquele tigre que fica no meu computador. Esse vídeo, né, ele não é um vídeo sobre desenho, sobre técnica de desenho em si, né, como eu falei, ou aprender a desenhar. Ele é sobre fazer algo porque é importante para você e que você quer fazer mesmo com medo. E pode ser qualquer outra coisa na sua vida que você gostaria de estar fazendo, mas que você está travado. Então é sobre isso, sobre você tomar uma ação, né? Uma ação que te coloque em movimento. A tua mente fica te travando e aí você, através de uma ação, se colocar em movimento e avançar, fazer algum progresso, né? E o que ajuda a tomar essa decisão também é ter clareza, né? Ter clareza do porquê fazer isso, né? Por que você quer fazer essa atividade, por que ela é importante para você, né? Por que eu quero desenhar? Porque eu quero me expressar, eu quero explorar, eu quero desenvolver essa habilidade de traduzir sentimentos, ideias e emoções para essa linguagem. Quero destravar, fazer algo criativo e que isso faça parte da minha vida, viver assim, né? Viver disso. E a gente encontra muitas autoimpedimentos, né? Enquanto a gente quer fazer isso. Nós mesmos nos travamos, né? E as dificuldades vão aparecendo, porque mesmo enquanto a gente toma atitude no processo, a gente tem medo do autojulgamento, de ser ruim, cria expectativas sobre si mesmo, não sabe por onde começar, né? Tem perfeccionismo, quer que fique tudo perfeito antes de você praticar, né? Ou não, acha que não tem tempo, pensa no que os outros vão pensar, se compara com outros trabalhos, com outras pessoas, né, que fazem isso melhor que você. E isso só paralisa mais, porque, pensa, não faz o menor sentido, né? Eu sei que mentalmente é uma forma psicológica de autoproteção, né? A gente, por alguma razão, tem esse medo de se expor. Provavelmente, no nosso passado, nós não tivemos uma boa
abordagem com relação ao erro, com relação ao fracasso, né? E a gente se sentiu ameaçado, ou foi punido quando isso aconteceu, e aí não consegue, não aprendeu a lidar de uma forma saudável, né? Com o erro, com arriscar, né? Que eu acho que tem a ver com isso, assim, tem a ver com arriscar você fazer algo, arriscar ser ruim. E eu sei que isso parece tão óbvio, né? Mas como eu já falei, a nossa mente fica criando mecanismos de proteção e a gente fica viciado nesse ciclo de pensamento. Por isso que é tão difícil sair, né? E por isso que a gente agir de alguma forma, mesmo que a gente não tenha noção se é a forma exata, mas definir e concretizar isso, né? Dá um reforço positivo para o nosso cérebro, mostra para ele que foi seguro, que a gente é capaz de fazer isso e começa a quebrar, e com a constância começa a quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo de eterna procrastinação, eterno medo, né? Porque, e no caso, né, do medo do que você está fazendo ficar ruim, no caso do desenho, por exemplo, né? A gente precisa tirar as ideias ruins da cabeça e tirar as ideias para só então saber se elas são ruins quando a gente traz elas para a realidade, concretizando, né? Porque sem você concretizar as ideias ruins ou fazendo alguma coisa ruim, você não chega nas ideias boas ou na performance boa daquilo, né? Então a gente tem que trabalhar, aceitar ser ruim, trabalhar lidar com o erro, não que você que a gente mistura, eu acho, na nossa cabeça, né? De alguma forma, psicologicamente, fazer algo mal com ser ruim, tipo, ser ou estar fazendo algo, né? Aquela questão da mentalidade de crescimento versus a mentalidade de fixa, né? Que a gente se identifica com o que a gente faz, mas a questão nós não somos aquilo que nós estamos fazendo, né? Ter essa separação. Então, por exemplo, eu gosto de fazer analogias para mim mesma também sobre atividades que você consegue visualizar mais concretamente, algo mais palpável, né? Ao invés de só uma coisa, umas ideias mais abstratas. Por exemplo, um cantor. Como que ele vai melhorar se ele não solta a voz, né? Como é que ele vai trabalhar o canto dele, a afinação, se ele não canta? Então, tipo, necessariamente você tem que botar as coisas pra fora, né? Pra, quando toma forma, você conseguir trabalhar com aquela massa, digamos assim, né? E na academia também, se você não vai na academia, não trabalha os músculos, gradualmente, eles não crescem, né? E, fazendo mais um paralelo, tem uma dorzinha aí, tem uma dor porque a transformação do crescimento, ela tem um desconforto, né? Então, é a gente aprender, além da questão de lidar com essa parte psicológica maior do medo, que às vezes está cristalizado ali, que é algo mais intenso, né? Mas também a questão do desconforto, que é algo que é algo já do ser humano, que o nosso cérebro busca o conforto. Então aí entra uma outra esfera que a gente tem que trabalhar, que é a de ter firmeza e encarar o desconforto em si, né? O desconforto de sair da inércia, de se esforçar, né? Porque vai exigir esforço físico, mental. Então, essa é outra questão que a gente também, que aí está sob o nosso controle, né? Trabalhar isso. O resultado pode não estar, só depois de muita prática. Mas a questão de enfrentar isso e ter essa clareza e praticar, vivenciar isso, é o que traz a transformação, né? Que traz que gera o movimento para a gente agir. Bom, e esse foi o resultado final. Peço que eu demorei 40 minutos, eu tinha me proposto a fazer em 30, mas eu acabei não vendo o tempo direito passar. Mas 40 minutos, né? 30, 10 minutos ali, então tudo bem. Eu tô me sentindo realizada por ter concluído, porque foi desafiador, na verdade, gravar esse vídeo, me mexer, sair da inércia e insegurança, e eu não tava num dia bom hoje, então eu tô me sentindo realizada de ter feito esse vídeo em primeiro lugar. E no fim, eu até gostei do resultado final, não tem nada de extraordinário, mas eu
coloquei aqui a estrada, né, que é o que diz a frase. Sim, você tem uma longa estrada pela frente, mas já percebeu quão longe você já chegou até aqui? E o tigre? Eu acho que ficou bem impactante. Eu gostei do símbolo, eu gostei da estrada indo até o tigre no centro e essas ondas saindo dele com a frase em volta. Um pouco psicodélico, deu vontade de colorir. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu quero continuar, vou postar no meu Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E é isso, é sobre a gente se enfrentar os nossos medos, assim como o tigre enfrenta, né? A coragem do tigre, pra gente enfrentar e seguir em frente com persistência, constância e coragem e acreditando na gente de novo. Então, espero que você sinta isso com o que você está tentando fazer também. Muito obrigada e tchau, até a próxima.